Olá, vamos falar de gramática? Eu sei, só de ouvir essa palavra, muita gente já pensa num monte de regra complicada e chata. Mas e se a gente olhasse para ela de um jeito diferente? Tipo como se fossem os blocos de construção, as pecinhas que a gente usa todo dia para montar nossas ideias e se comunicar. Hoje a gente vai desmontar a linguagem para entender direitinho como ela funciona. Beleza? Vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que a gente pega um monte de palavra solta e transforma num pensamento, numa pergunta, numa história que faz sentido? A resposta está num sistema de organização que é sinceramente genial. E é exatamente esse sistema que a gente vai desvendar agora. Pensa assim, ó. É como uma caixa de ferramentas. Lá dentro tem 10 tipos diferentes de peças. Cada uma tem uma função super específica, um trabalho único a fazer. Essas são as 10 classes gramaticais. O projeto, a planta baixa para construir qualquer frase em português. E aqui estão elas, nossas 10 ferramentas essenciais. Tem os substantivos, que dão nome para as coisas, os verbos, que mostram a ação, os adjetivos, que dão qualidades, e por aí vai. Calma, não precisa decorar essa lista agora. O importante é sacar que cada uma tem o seu papel. Vamos explorar as principais para ver como elas se encaixam e constroem o sentido de tudo. Toda grande construção precisa de uma fundação, de uma base sólida, né? Um ponto de partida. Na linguagem, essa peça fundamental é o substantivo. É em volta dele que todo o resto da estrutura vai ser montado. Então, qual é a do substantivo? Ele dá nome. Simples assim. Ele nomeia pessoas, lugares, objetos, sentimentos como o amor ou até cores como o vermelho. É a palavra que responde à pergunta o que ou quem. É o protagonista da frase. Olha só esse exemplo simples. Tanandra é o nome de uma pessoa. Olhos é o nome de uma coisa. As duas palavras são substantivos, os pilares dessa pequena frase. Sem eles, a frase não teria sobre o que falar. Certo, a gente já tem a nossa base. E agora? Como é que a gente dá vida para isso? Como a gente adiciona detalhes, texturas e descreve o que está acontecendo? É aqui que entram os nossos próximos blocos de construção. O adjetivo é o artista da nossa caixa de ferramentas. A única função dele é dar uma característica para o substantivo. É a cor, o tamanho, a qualidade, ele que pinta um quadro mais detalhado para quem está ouvindo ou lendo. Vamos voltar para a nossa frase. Lindos não está ali boiando no espaço, né? Está diretamente ligado ao substantivo olhos. Descreve como são os olhos. Isso mostra a parceria perfeita entre o substantivo e o adjetivo. Agora, e se a gente quiser modificar a ação e não o nome? Ou talvez a intensidade de uma qualidade? Para isso, a gente tem um advérbio. É ele que diz para a gente como, quando, onde ou com que intensidade uma coisa acontece. Essa aqui é uma dúvida muito comum, né? Qual a diferença? Fica simples quando a gente pensa no alvo de cada palavra. O adjetivo, como feliz, está sempre trabalhando para o substantivo. A família é feliz. Já o advérbio, tipo muito, é mais versátil. Ele pode modificar o verbo, como em trabalha muito, ou até dar mais força para o adjetivo, como em muito feliz. A chave é sempre perguntar qual palavra está sendo modificada aqui. A gente já tem a base e os detalhes, mas como é que a gente conecta tudo? Precisamos da argamassa, dos parafusos. Na língua, essas são umas palavrinhas pequenas que criam as relações e dão coesão para a estrutura toda. O artigo é uma palavra pequena, mas, olha, poderosa. Ele vem antes do substantivo para especificar. O carro se refere a um carro específico, que a gente já sabe qual é. Um carro pode ser qualquer um. É uma diferença sutil, mas que muda tudo. E as preposições, como de, com ou em, são as superconectoras. Elas que estabelecem a relação entre as palavras. Saudades de você, falar com o chefe, elas criam as pontes lógicas dentro da frase. Agora, vamos para umas peças mais especializadas da nossa caixa. Pensa nelas como os coringas da linguagem, ferramentas versáteis que deixam nossa comunicação mais eficiente, mais precisa e mais expressiva. Vamos passar por algumas delas rapidinho para ver o papel de cada uma. O primeiro coringa é o pronome. A grande função dele é evitar a repetição. Em vez de ficar falando o João várias vezes, a gente usa ele. Simples. Como dá para ver, existem vários tipos, cada um com um trabalho específico de substituição ou referência. Vamos focar num tipo que costuma gerar bastante dúvida.
E essa tabela aqui é sensacional para entender a elegância dos pronomes demonstrativos. A escolha entre este, esse e aquele não é aleatória, não? Depende da proximidade no espaço, no tempo e até mesmo no texto. Este é para o que está perto de quem fala ou no presente. Esse é para o que está perto de quem ouve e aquele para o que está longe dos dois. É uma lógica incrível, né? Para um outro tipo de precisão, a quantitativa, temos outra ferramenta especializada, o numeral. Existem 4 tipos principais que a gente usa para contar, ordenar e dividir o mundo. Os cardinais contam, os ordinais colocam em ordem, os multiplicativos indicam multiplicação e os fracionários, divisão. Cada um adiciona uma camada de informação quantitativa bem exata à nossa construção. E às vezes, uma única palavra já consegue expressar um sentimento inteiro. Ai, ufa, psiu! Essas são as interjeições. São explosões de emoção que funcionam como uma frase completa. É a expressão mais pura e direta que a gente tem. Ok, a gente explorou várias das nossas ferramentas. Já vimos o trabalho de cada uma, agora o grande momento. Vamos ver como esses blocos todos se unem para formar uma estrutura coesa e cheia de significado. Aqui está, um parágrafo completo. À primeira vista pode parecer só um monte de palavras juntas. Mas agora a gente já sabe que por baixo dessa superfície existe uma arquitetura precisa, onde cada palavra tem um lugar e uma função. E aqui está a prova, olha só como cada palavra se encaixa perfeitamente. Os artigos o e os, definindo os substantivos vermelho e colorados. O adjetivo colorado, qualificando o substantivo amigo. O pronome que, conectando as ideias, evitando repetição. E o advérbio muito intensificando a ação do verbo chora. Cada peça, da preposição do à conjunção quando, tem uma função, não é aleatório. É um sistema, uma estrutura perfeitamente montada para criar significado. Então, da próxima vez que for escrever ou falar, vale a pena lembrar dessa caixa de ferramentas. Não são apenas regras, são os instrumentos para construir clareza, expressar emoção e dar forma às ideias. A pergunta que fica é, com todas essas ferramentas em mãos, o que de incrível será construído a seguir?